Quero compartilhar com vocês um pouquinho do que nos trouxe o reporte de Q4 de tendências em social. Ele vai ajudar a gente a entender um pouco mais do que está por vir em 2021 e de que forma a sua estratégia pode ser adaptada. Vamos começar falando de paid. O paid ele sofreu bastante alteração no ano passado, especialmente em Q2, quando a gente teve aí o início da pandemia e muita incerteza. As empresas deram uma segurada, não fizeram os investimentos e esperaram para entender o que deveria ser adequado das suas estratégias. E isso foi mudando ao longo do restante do ano. Então, Q3 a gente teve um aumento e Q4 um aumento bastante significativo. Q4 já é esperado ter um aumento porque a gente tem as festas de final de ano, a gente tem Natal, então a gente já espera mesmo esse aumento. Mas quando a gente compara 2020 com 2019, a gente percebe um aumento de acima de 50,3% nesse investimento. Isso nos mostra que sim, a gente está começando a ter uma nova onda de investimento em social, com maior confiança e que sim, o social está sendo visto como uma possibilidade de retomada nessa economia, nesse crescimento das empresas. Então a gente vê que as empresas realmente estão apostando. Um ponto que é bastante interessante a gente levar em consideração é que depois das festas existe uma redução novamente, o CPC baixa, porque baixa a demanda, e pode ser o momento adequado para a sua empresa começar uma nova estratégia. Será que você precisa de uma nova audiência? Será que você consegue atrair novos públicos? Pode ser uma boa aposta agora no começo do ano. Um segundo ponto que eu queria trazer é a questão de vídeo. O vídeo vem sendo o formato mais utilizado em todas as plataformas. A gente vê um Twitter que já não tinha tanta representatividade, tendo um acréscimo muito grande, mas o mesmo aconteceu para todas as redes. E uma coisa que chamou a atenção, na nossa atenção nessa análise que a gente fez de Q4, foi que os vídeos longos, acima de 5 minutos, tiveram um engajamento muito maior do que vídeos curtos, chegando a ter 70% a mais. Então isso pode ser algo também para você pensar. Faz sentido para a tua estratégia? Faz sentido você comunicar um vídeo mais longo? Tem a ver com a sua audiência? Pode ser o momento de fazer esse tipo de investimento, esse tipo de aposta. Um terceiro ponto que eu queria conversar com vocês é sobre influenciadores. Influenciadores continua sendo muito forte. A gente teve aí no momento de pandemia uma procura muito grande, mas a gente percebeu que as marcas começaram a investir mais em influenciadores maiores, o que a gente chama de macro-influenciadores. Mas é importante a gente lembrar que aqui na América Latina é muito forte o microinfluenciador. A gente tem 80% do total de influenciadores dentro dessa faixa de micro. Então é muito importante a gente falar, a gente escuta muito as pessoas perguntarem, mas qual é o certo, o que é o melhor, Não existe. O que existe é o influenciador certo para a sua estratégia. A gente precisa entender qual é a estratégia da marca. É de conversão? Não é? Como ela quer apenas uma questão mais de marca? Aí vai fazer sentido sim o macro influenciador. Mas o micro ele pode ser usado e muito bem usado. Então a gente viu uma diminuição em Q4 da hashtag de advertising, de publi. A gente viu isso reduzir, mas não quer dizer que as empresas estejam investindo menos. Muito provavelmente elas estão mais seletivas e entendendo um pouco melhor onde que elas devem investir. Um outro ponto que a gente precisa pensar bastante é na questão de customer experience. Todas as empresas vêm falando disso, já tem bastante tempo que elas vêm falando disso, mas a gente precisa entender o canal que seu cliente está, entender o que o seu cliente quer e como ele quer se comunicar com você. E o social pode ser um caminho importantíssimo para isso. Mas vale lembrar que a gente tem que entender as diferenças das redes. Então, o Facebook, que era muito tido como o canal onde a gente fazia essas conversas, tem cada vez mais diminuído. Então, o Instagram passou em número de audiência o Facebook, em número de interações também, e na verdade, interações chegou agora a ser 22 vezes maior do que a gente tinha no Facebook. Então, uma coisa que é muito importante é sim ouvir o seu cliente, sim entender o seu cliente, mas também entender as diferenças de canais e como você vai chegar até ele nesses novos canais e nessas novas estratégias. Talvez não seja o mesmo modelo que você estava acostumado para o Facebook. Você já parou para pensar nisso? Esse é um ponto muito importante. E eu acho que a última que eu quero trazer, que é muito importante a gente também analisar, é a questão de social commerce. A gente já teve lá várias tentativas no passado, a gente já teve o Facebook tentando alguma coisa, umas indas e vindas, mas a gente vê que agora esse é o futuro. As redes sociais, elas têm um público enorme, elas estão cada vez mais influenciando a compra. A gente tem aí pesquisas mostrando quanto que os influenciadores têm um papel importante nesse momento de compra. A gente já tem isso como uma realidade
na China, a gente consegue ver já uma tendência muito forte nesse social commerce e a gente tá começando a vivenciar isso aqui agora. Então a gente vê aí o TikTok fazendo um esforço grande, a gente já consegue ver o Instagram também com a questão da sacolinha, mas também já fazendo algumas parcerias e alguma movimentação em relação a checkout. E é isso que a gente espera aí que vai começar a ver cada vez mais. Então, para esse ano, a gente já espera ter algo muito forte de social commerce e ele ficando ainda mais forte para o próximo ano.